Palavras que falam ao coração. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo para o canal. A palavra de hoje, que vem direto do coração de Deus para o seu coração, está no livro de João, capítulo 10, versículo 27 ao 30. Hoje nós vamos falar um pouco sobre ouvindo a voz do seu pastor, ouvindo a voz de Deus. Então vamos ler agora a palavra do Senhor. Diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos do meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Gente, eu quero falar um pouco aqui sobre as ovelhas que ouvem a voz do seu pastor. Quem é pastor? O pastor representa Jesus. Deus está falando do seu filho aqui, de Jesus, aquele filho que ele enviou à terra para morrer em nosso lugar, para morrer em seu lugar. E quem são as ovelhas? As ovelhas é toda aquela pessoa que recebeu o Senhor Jesus na sua vida. É aquela pessoa que abandonou o pecado, que abandonou a vida errada, a velha criatura, as práticas pecaminosas, para fazer a vontade de Deus, para fazer a vontade do Senhor Jesus. Então, as ovelhas representam todo aquele que recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador nas suas vidas. E a partir do momento que eu recebo o Senhor Jesus como meu Salvador, eu tenho que passar a dar ouvidos à voz desse pastor. O que significa o pastor? Pastor é aquele que cuida, é aquele que guarda, é aquele que protege, é aquele que alimenta, é aquele que sustenta. Isso representa o trabalho de um pastor. Então Jesus é aquele que cuida de nós, é aquele que nos dá saúde, é aquele que nos perdoa, que nos limpa e nos purifica de todo o pecado. Esse é o pastor. Então eu quero falar uma coisa interessante aqui. Ele fala assim, eu vou ler mais uma vez: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Significa que a partir do momento que eu passo a ser ovelha do Senhor Jesus, a voz do Senhor Jesus torna-se inconfundível. Eu não consigo ouvir outra voz a não ser a voz do Senhor. Nós temos uma história bem conhecida sobre a história das ovelhas e do pastor. Você sabia que as ovelhas, elas não ouvem outra voz a não ser a voz do pastor, aquele que cuida? Se você não sabia, fique sabendo agora. Porque quando um pastor cuida de um rebanho, pode vir qualquer outra pessoa chamar aquelas ovelhas para o aprisco, ou seja, para o curral. Só que aquelas ovelhas, elas conhecem tão bem a voz daquele pastor que cuida delas, que elas não conseguem dar ouvidos a outra pessoa que não seja aquele pastor que tem cuidado com ela, que faz de tudo para resgatar de um perigo. Então Jesus é assim. Jesus faz de tudo para tirar aquela pessoa do fundo do poço, para tirar aquela pessoa da depressão, para tirar aquela pessoa da prostituição, da mentira, do rancor. Então Jesus, ele é esse tipo de pastor. Quando você aceita ele na sua vida, que no caso é você receber ele, dizer que ele vai ser o Senhor da sua vida a partir desse momento, ele vai começar a cuidar de você. Então você não tem que se preocupar com nada mais, porque Deus está no centro, Deus está na direção, ele está no controle da sua vida, de hoje em diante, de agora em diante. A partir do momento que você crê nesse Jesus, que você receber ele, aí sim você vai ser cuidada de verdade, porque não vai te faltar paz, alegria, não vai te faltar nada nessa vida, nada nessa terra. Isso não quer dizer que você vai ficar isento de problemas, não. Nós vamos ter problemas, vamos continuar ali passando por lutas, por dificuldades, vai haver mortes. Claro que nós não somos de ferro, nós adoecemos, nós passamos por muitas lutas sim no mundo, mas o Senhor está sempre conosco, ele sempre vai nos livrar em nome de Jesus. Então aquele que é ovelha, ele jamais vai pegar outro caminho, ele jamais vai ouvir outra voz, ele vai ouvir somente a voz do Senhor Jesus. Então ele disse que as ovelhas conhecem a sua voz e essas ovelhas seguem ele. Eu sou ovelha do Senhor Jesus, então eu não posso dar ouvidos a outras vozes, eu não posso seguir outra direção, porque eu só posso seguir uma direção, um caminho.
caminho, que é o Senhor Jesus, tá bom? E aí ele diz aqui: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Olha que lindo esse versículo e que forte. Eu quero explicar uma coisa para vocês aqui. Jesus está falando da vida eterna, ele está falando da salvação. A partir do momento que você recebe ele na tua vida, ele diz que você vai ter a vida eterna, ou seja, você vai ter a salvação. Mas isso se você continuar ouvindo, se você der ouvidos à voz dele, se você não ir para outra direção, como eu acabei de explicar. Aí sim você vai ter a salvação. Aí sim você vai permanecer ali no caminho do Senhor. Então eu quero explicar uma coisa aqui. Por exemplo, você sabe que nós morremos, que um dia eu vou morrer, que um dia você vai morrer. Isso é fato. E o que acontece? Quando uma pessoa morre, a gente sabe que nós vamos para um lugar, nós vamos ser enterrados ali. Nosso corpo será colocado ali num caixão e dali a gente vai para um lugar. Tem o buraco que é cavado, vou dizer assim, usar essa expressão, e o seu corpo vai para lá. Quando tem um velório, você vê que a pessoa continua com os ouvidos, continua com os olhos, com a boca, com os cabelos, com o corpo todo intacto, certo? E o que acontece? Não adianta você falar nada para aquela pessoa que está ali morta, porque ela não vai te escutar, ela não vai te ver, ela não vai falar com você, ela não vai andar mais. Por quê? Porque acabou ali, aquela matéria não tem mais valor. Só que tem algo muito precioso dentro de nós, que é a nossa alma. Então Jesus está falando disso. Está falando da nossa alma. A partir do momento que a gente deixa aquele corpo ali, a gente tem que se preocupar. Nós temos que nos preocuparmos para onde vai a nossa alma. Para onde que eu vou quando eu morrer? A nossa vida terminou ali. Aquele corpo está ali. Ele vai ser enterrado, mas e a sua alma? E a sua vida? Você está bem diante de Deus? Por isso é importante você dar ouvidos à palavra do Senhor. E como é que eu escuto a voz do Senhor? Através da palavra de Deus. É lendo a Bíblia, é conhecendo as Escrituras. É aqui que Jesus vai nos orientar. É aqui que Jesus vai te ensinar o pecado que você deve abandonar, o erro que você tem que deixar para trás, a vida errada. Sabe aquela pessoa que guarda mágoa com facilidade, que não perdoa as pessoas? Aquela pessoa que sabe que errou, mas ela não tem ali ela tem consciência, só que ela não tem humildade de chegar lá e reconhecer: não, eu errei, eu pequei contra Deus, entendeu? Então, isso aí faz com que você perca a sua salvação. Então você precisa abandonar tudo isso. Nós precisamos abandonar tudo isso. Então quem segue a voz do Senhor, quem ouve a voz do pastor, é aquela pessoa que nós não somos perfeitos. Quem se converteu, entregou a vida para Jesus, não é perfeito. Só que tem uma diferença de você continuar pecando e pecar. Como é que é isso? Por exemplo, eu sou cristã, mas eu posso, sei lá, falar mal de alguém, um exemplo, né? Eu posso julgar alguém. Só que se eu ouço a voz do meu pastor, o Senhor vai me repreender. Então eu vou dizer: pera lá, Senhor, eu te peço perdão porque eu pequei, eu falei dessa pessoa, eu julguei, eu critiquei, eu condenei essa pessoa. Essa é a diferença de quem peca, mas reconhece o seu pecado e não volta a praticar mais. E a outra é que quando você tem prazer no pecado, você não se arrepende, entendeu? Então há essa diferença. Quando eu continuo no prazer do pecado, isso significa que eu não estou ouvindo a voz de Deus e eu corro o risco de perder a minha salvação. Você entendeu até aí? Então o Senhor Jesus, ele está nos explicando sobre isso, que ele disse que ele dá a vida eterna e essas pessoas nunca vão perecer e ninguém vai arrebatar das mãos do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que aquele que é de Deus, o maligno não toca. Olha o que fala em 1 João capítulo 5, versículo 18. Diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não atinge, ou seja, o maligno não toca. Eu acabei de explicar sobre isso. Que todo aquele que é nascido de Deus não pode continuar no pecado. Ele não pode permanecer no pecado. Está errado. Se você diz que é de Deus, se você diz que aceitou Jesus, se você diz que pertence a Jesus, mas você continua no pecado, você continua na vida errada, você continua mentindo, você continua fofocando, você continua julgando as pessoas, criticando as pessoas, você continua com
com mágoa, com rancor, você não perdoa, você não libera perdão, então você não pertence ainda a Jesus. Você precisa nascer de novo, nascer do Espírito Santo, porque é o que ele diz: aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Você viu a diferença que eu expliquei? Estar no pecado é continuar ali, naquela prática errada. E quem é nascido de Deus, ele peca sim, porque ele é ser humano. Porém, a diferença é que ele se arrepende e volta a não cometer mais aquela prática. Ele abandona. Aquele homem que é acostumado a atrair a esposa, ou aquela mulher que vivia na prostituição. Então, quando ela aceita Jesus, ela abandona essa prática, porque o Espírito Santo convence a pessoa a abandonar essa prática do pecado, certo? Então ele fala: aquele que é nascido de Deus o protege, ou seja, Deus protege. Quando eu nasço de Deus, quando eu sou nascida de Deus, o Senhor Jesus me protege. Eu falei que Ele é o nosso pastor, eu expliquei isso. E nós somos as ovelhas dele, nós pertencemos ao aprisco dele, ou seja, ao curral dele. Então o diabo não tem poder sobre a minha vida e sobre a sua vida se você ouvir a voz do Senhor. Entenderam? Se você escutar, se você dar ouvidos a Ele, o diabo não vai te tocar. Se você se guarda, se você vive aí na santidade, se mantém ali na santidade, no temor, no caminho do Senhor, abandonando tudo que é errado, então Satanás não tem poder de tocar na sua vida, tá bom? Então Jesus, ele é claro aqui: o maligno não tem poder de tocar em você, não tem poder de tocar na sua família, nos seus filhos. Se você guarda a sua casa, se você é uma pessoa de oração, um homem, uma mulher de oração, um jovem de oração, uma jovem de oração, então o diabo não vai ter poder de tocar na sua vida, porque Deus está te guardando, Deus está te protegendo. Ele disse que ele jamais vai permitir que o maligno te toque, que o maligno te atinja, que o maligno tome conta de você. Mas para isso você precisa ouvir a voz do pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. Vocês entenderam até aí? Então, gente, aquela pessoa que reconhece realmente viver uma vida errada, com toda certeza o Senhor Jesus vai te guardar. Ele vai esconder você debaixo das asas dele, porque é o que ele diz, tá bom? Então, gente, essa é a palavra que o Espírito Santo trouxe para você nesse dia. Eu espero que Deus tenha falado ao teu coração, que o Espírito Santo possa te incomodar, que você possa receber essa mensagem que vem direto de Deus para o seu coração. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo e fique na paz do Senhor Jesus.